Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa UCA de probabilidade nos jogos e nas finanças. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídia e estarei com vocês aqui na nossa UCA de probabilidade nos jogos e nas finanças. E aqui ao meu lado está meu querido professor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias e juntamente com o Tiago estaremos aqui para auxiliá-los na UCA de probabilidade nos jogos e nas finanças. E vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 1, objeto de conhecimento, experimento aleatório equiprovável, detalhamento, conceito e definição de experimento aleatório, aplicações de experimento aleatório no contexto amazônico, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, então como vocês viram, a nossa aula vai tratar de experimento aleatório e equiprobabilidade, tá? Então, a primeira pergunta que vai surgir é a seguinte: o que é equiprovável? Vamos aqui à tela. Equiprobabilidade é uma situação na teoria da probabilidade em que todos os resultados possíveis são igualmente prováveis. Por exemplo, a cada lançamento de uma moeda, a probabilidade de se obter cara é igual à probabilidade de se obter coroa. Beleza. Além disso, o que acontece também? Assim, o universo das consequências possíveis, representado pelo conjunto, é cara ou coroa. Por quê? Ele é equiprovável, pois a gente já sabe o resultado. Quando você joga uma moeda, pessoal, logicamente a moeda vai apresentar ou cara ou coroa. Agora, importante a gente lembrar também o seguinte, tá? Vamos esquecer os pormenores. Como assim? Ah, professor, é possível de repente, ao jogar uma moeda que ela cai em pé? É possível, né, Tiago? Mas essa possibilidade a gente esquece, não é isso? Com certeza, né? Até porque a probabilidade da moeda cair em pé é nula, né? A não ser, sei lá, que haja alguma ramificação ali no terreno e faça com que ela fique em pé. Mas uma moeda só pode ter ou cara ou coroa como resultado, né? E a possibilidade de sair ou cara ou coroa é exatamente a mesma. Então, no universo equiprovável, contendo N elementos, a probabilidade de um evento unitário é probabilidade, né? Como é evento unitário, eu vou considerar uma possibilidade dentro de N possibilidades possíveis. No caso aí nosso de cara ou coroa, eu tenho duas possibilidades, ou cara ou coroa. E um evento unitário é o quê? Qual é a chance de eu acertar, né, um resultado? Então aí no caso, a nossa probabilidade seria 1 sobre 2, né? De acertar um resultado em 2 possíveis. Se fosse, por exemplo, no lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades. Então, de eu acertar o seu resultado seria 1 em 6. Então, o nosso N é exatamente aí o meu número de possibilidades, né? O meu número de resultados, né, possíveis. Ok, nós temos aqui então, também algumas dicas e elementos importantes dentro do experimento aleatório equiprovável. Então vejamos. A primeira delas é a igualdade, ou seja, todos os resultados de acontecerem, ele tem uma igual probabilidade disso acontecer, não é, Thiago? Com certeza, né? As chances de sair cara é igual à chance de sair coroa, não é isso? E é por isso que a gente chama de experimento aleatório. Sim. Né? Por mais que você tente fazer tudo da mesma maneira que você realizou o primeiro resultado que deu coroa, você tenta fazer a mesma coisa e ainda assim a probabilidade de sair cara é exatamente a mesma de sair coroa. Então verifique que isso que a gente está falando aqui, né, Thiago, no lançamento de uma moeda. Exatamente. Vale lembrar também o seguinte, pessoal, como a gente colocou aqui, tá? Lançamento de uma moeda, nós temos uma chance em 2 de sair cara, mas não quer dizer também que, de repente,
você vai jogar a moeda ali 2 vezes e vai sair uma cara pelo menos. Pode ser que ele jogue a moeda 2 vezes, não é, Thiago? E de repente apareça ali 2 coroas, tá? Então é uma probabilidade de acontecer, não é uma certeza, tá bom? E nós temos também outro experimento aqui, Thiago, também, que é o nascimento de uma criança, não é isso? Isso aí, né? A gente viu aí o lançamento de uma moeda e o nascimento de uma criança, né? Ao nascer uma criança, nós temos 2 possibilidades novamente, né? Ou vai nascer menino ou vai nascer menina, né? Então, novamente, eu tenho a chance de acertar no nascimento de uma criança, uma em 2, né? Então, o espaço amostral, no caso, a probabilidade também de eu acertar o resultado é igualmente, né, no lançamento de uma moeda. Por quê? Porque eu também possuo 2 possibilidades de acerto, né? Com certeza. Temos aqui nosso próximo experimento que trata do lançamento de um dado. Vale lembrar que o dado ele é uma figura hexagonal, tá? Uma figura poliédrica hexagonal, ou seja, possui 6 faces e cada uma face é numerada de 1 até 6, tá? Então nós temos 6 paredes, por exemplo, tá? Se você quiser fazer uma analogia, é só pensar agora no seguinte: você nesse momento provavelmente está numa sala de aula ou na sua casa, enfim, está em uma sala. Você tem uma parede à sua frente, uma parede atrás de você, uma à sua direita, uma à sua esquerda, teto e chão. Então são 6 paredes que são equivalentes às 6 faces de um dado. E todas elas numeradas de 1 até 6. Qual é a chance de repente, você jogar um dado e a face voltada para cima aparecer o número 5? A chance é de 1 para 6. Por quê? Porque no dado só aparece um número 5. E você tem 6 números dentro de um dado, tá? Então, por isso que a chance de aparecer o número 5, o número 4, 3, enfim, não é, Thiago? Isso a mesmo. chance é de 1 para 6, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui, né, exatamente do evento unitário. O que é o evento unitário? É você acertar um resultado dentro de todos os resultados possíveis, ok? Claro que existem alguns eventos que vai ter mais de uma, né, possibilidade aí no meio dele. Por exemplo, qual é a possibilidade de eu acertar um número par no lançamento de um dado? Então, observe que um dado vai ter mais de um número par. Então, aí aumenta as minhas possibilidades de acerto, ok? Próximo aí evento é a retirada de uma carta de um baralho. Então, agora a gente aumentou aí o nosso espaço amostral. A gente vai já ver já o que é o espaço amostral. Mas, por exemplo, retirada de uma carta de baralho. A gente sabe que cada naipe do baralho possui 13 cartas, né? Indo do Ás até o Rei. Então, 13 cartas. Como nós possuímos 4 naipes no baralho, então nós possuímos 52 cartas. Então, qual é a probabilidade de você acertar a carta retirada de um baralho? Então, vai ter que ser uma em 52, porque nós possuímos 52 cartas diferentes ali no baralho. Lembrando que nós estamos retirando coringa, tá? Baralho sem os coringas. Então, no caso, 52 cartas. Se os coringas estivessem também no baralho, seriam 54, porque há um coringa vermelho e há um coringa preto, ok? Então, isso aí é para você conseguir entender o que é experimento aleatório. Você pode tirar, sei lá, 2 cartas. Tirei a primeira vez a carta do baralho, ok? E há a chance de devolver ali a carta, embaralhei de novo e eu tirar a mesma carta? Por quê? Porque é experimento aleatório. Assim como eu posso tirar 2 vezes a mesma carta, eu posso não tirar. Eu posso sortear 10 cartas ali no baralho e não tirar nenhuma carta de ouro. Por quê? Porque é experimento aleatório, tá? Então, o resultado, ele vem aleatoriamente, ok? Bem, seguindo aqui em frente então, vamos verificar agora qual é a diferença entre espaço amostral e evento. Acompanhe na tela. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Se todos os resultados têm a mesma chance de ocorrer, o espaço amostral é chamado de equiprovável, que é justamente o que estamos falando para vocês aqui, tá? E vale lembrar também, vale ressaltar, né, relembrar, aliás, a diferença que o professor Thiago falou agora há pouco. Uma coisa, de repente, é você jogar um dado e determinar a chance de acontecer, de aparecer ali, um específico número, né? O 5,
o 6, o 3 ou 2, por exemplo. Outra coisa é quando você aumenta esse evento, ou seja, quando de repente você joga um dado e quer que a face voltada para cima seja um número ímpar, por exemplo. E aí vale relembrar que num dado a gente tem mais de um número ímpar, ok? E o evento é justamente o conjunto particular de resultados de um experimento aleatório. Lembrando que esse evento ele tem que ser exclusivamente pertencente a esse espaço amostral. Como assim? Por exemplo, você joga um dado, aí eu vou fazer a seguinte pergunta, Tiago. Qual é a chance de repente, eu jogar um dado, aparecer o número 8? A chance é 0, não é isso? Não tem como, né? Porque um dado só vai até o número 6, a não ser se for aqueles dados especiais, né? Que o pessoal de RPG, usa né? Isso, em RPG, que são bem mais resultados. Mas vamos considerar que um dado comum só vai de 1 a 6. Qual é a chance de cair o número 8? Nenhuma. Pois é, não existe número 8, tá? Então vale lembrar que o evento, ele tem que pertencer, tem que ser algo particular, pertencente justamente ao espaço amostral. Agora te faço a seguinte pergunta, Tiago. O que faz um experimento ser não aleatório? Exatamente o que faz ele ser não aleatório? É quando você consegue determinar, né, um possível resultado. Vou te dar aqui um exemplo bem básico, exatamente na retirada de uma carta. Imagine que você está com um mágico. O mágico está ali e vai fazer uma mágica para você. Ele vai lá, embaralha ali o baralho, né, lógico dele, e pede para você retirar uma carta. Você acha que essa retirada será um experimento aleatório? Não, porque já sabe, né? Ele vai usar um truque para fazer com que aquele evento deixe de ser aleatório. Por quê? Ele vai ter ali o manuseio do baralho, né? Algo que vai influenciar neste resultado, fazendo com que o resultado seja exatamente o que ele quer, né? Mas vamos aí acompanhar o conceito de evento não aleatório. Um experimento não aleatório, também chamado de determinístico, irá gerar sempre o mesmo resultado. Por exemplo, suponha que estejamos na janela de um apartamento situado no 3º andar. Então, soltamos uma pedra e medimos o tempo que ela demora a cair. Ok? Aí é um exemplo, né, de um experimento não aleatório. Por quê? Porque ali sempre vai estar ocorrendo a mesma coisa, o mesmo, né, resultado. O espaço é o mesmo, né? A física explica isso, né? Exatamente, né? Se você tiver ali o mesmo peso na pedra, você for aplicar ali a mesma fórmula lá que a gente aprende lá em física, né? Utilizando gravidade, massa, você vai conseguir o mesmo resultado. O tempo será exatamente o mesmo. Então aí não há sorteio, né? Experimento, vamos dizer assim, um experimento aleatório. Não vai ter, né, aleatoriedade no resultado. Agora, Thiago, vamos pensar aqui no seguinte, tá? A gente está falando aqui de probabilidade, espaço amostral e evento. Como é que, de repente, esse espaço amostral ele pode surgir numa aposta online, numa aposta em loteria, ou se ela pode surgir também numa aposta entre amigos? É possível trabalhar com isso? Com certeza. Ou vem me dizer que nunca ninguém apostou, sei lá, aquele refrigerante, né? Aquela coca de 2 litros, né? Exatamente, né? Existem apostas saudáveis e existem apostas prejudiciais. Aposta saudável é quando você faz ali uma aposta com seus amigos, né? Referente a algum jogo que vocês estão fazendo, referente a algo competitivo, né? Mas sempre fazendo aquela competição saudável, né? Ao contrário de algumas apostas prejudiciais. Apostas prejudiciais onde você pode estar, sei lá, arriscando a sua vida. Perdendo, né, muito dinheiro, Perdendo, né, muito dinheiro, que pode estar comprometendo muito ali da sua renda, né, familiar. Então, é bom que sempre que a gente fala de apostas, né, vale ressaltar o seguinte, considerando aí os nossos eventos, você nunca vai ter um evento que você garanta 100%, né, de acerto, falando em apostas, tá ok? Por quê? Porque quando você faz uma aposta, sempre vai ter aquela porcentagem de erro, né? Uhum. Diferente, por exemplo, se eu for apostar para o ímpar aqui com o senhor, professor Mário, e eu apostar, se der par, eu ganho, mas se der ímpar, o senhor perde. Isso é engraçadinho, né? Isso é um evento certo, por quê? Porque eu sei que eu sempre irei ganhar. Se der par, eu vou ganhar, e se der ímpar, ele vai perder, então eu sempre ganho.
né? Ao contrário, quando a gente fala de apostas, principalmente de apostas esportivas, que é o que a gente vê muito aí, né, Bruno? Sim, com certeza. Então, sempre que você fala de apostas esportivas aí, né, essas muitas bets que nós vemos aí, não há evento certo, ok? O que é o evento certo? Aquele que você tem 100% de certeza de que vai ocorrer aquele resultado. Você pode apostar ali no melhor time do campeonato contra o pior time do campeonato. Ainda assim, há uma probabilidade daquele time muito pior sair como vencedor, ok? Mas falando das nossas apostas saudáveis, né? Vamos achar um exemplo? Vamos lá? Vamos ver um exemplo aí, um grande vídeo de uma super aposta saudável aqui feita pelos professores do CMA. Vamos lá! Galera, acho que torci o joelho, vai dar pra continuar correndo não, ó. Ô, mano, sério? Agora que a gente começou a primeira partida. Pô, mano, mas é joelho, cara, é complicado. Só se a gente for... Peraí. Aí. Só se a gente for arremesso. Vai 3 pra cada um, a gente faz o desafio. Vambora. Quem ficar por último paga a copa. Fechou? Fechou? Então bora. Olha aí então, Thiago, parabéns pela vitória, né? Nossa aposta, você ganhou a Coca. Okay. Então vocês viram aí, pessoal, o exemplo de uma aposta saudável entre amigos, né? Onde não existe aquele ato prejudicial muito sério, tá? Então, de uma Coca-Cola, você de repente pode apostar um refrigerante, um copo d'água, qualquer coisa que não vai prejudicar muito o seu colega. Então, é aquela apostinha saudável entre colegas, né, Thiago? Com certeza, né? É aquela aposta onde não há um risco ali, né? A sua vida, não é algo prejudicial, né? Algo que vai lhe prejudicar muito ali, né? Na sua vida. Ao contrário... Em contrapartida, exato, né? Ao contrário desse nosso próximo vídeo que nós vamos ver, onde mostra ali um pouco de um risco de uma aposta prejudicial. Vamos lá.
Olha aí, então, você vira um exemplo, um exemplo de uma pessoa que, de repente, ela apostou uma boa quantidade de dinheiro numa aposta online. E aí essa aposta foi por água abaixo, porque, de repente, ela se deu mal e errou a probabilidade que ela queria, não é, Thiago? E aí... Com certeza, E aí né? realmente é prejudicial. Por quê? Porque atrasa a conta, o saldo vai ficar negativo, de repente você não consegue fazer um supermercado decente, né? Então são coisas que, como o Thiago falou agora há pouco, que vão ser muito prejudiciais à sua vida, à sua saúde, à sua família. Então muito cuidado no que e no como você vai apostar, tá bom? Isso E aí, né? em relação às apostas, temos aqui umas estatísticas bem importantes, olha só. Em relação a jogos online, a primeira estatística é a seguinte, que a grande maioria dos jogadores, eles possuem entre 19 e 29 anos de idade. Então você repara que a maior parte desses jogadores são pessoas bem novas, não é? E inclusive, a grande maioria delas também, por conta de repente estar ali ganhando um dinheiro, Thiago, elas estão deixando de repente de terminar a escola ou até mesmo não querer fazer faculdade. Por quê? Porque é mais fácil fazer dinheiro apostando. Ou acha que é mais fácil, né? É. E, como a gente pode ver, né, tem muitas possibilidades de aposta. Assim como você pode apostar aí, né, nesses jogos de cassino, né, você tem muitas bets aí onde tem muitos esportes. Você pode apostar no futebol, pode apostar no basquete, no vôlei, no tênis de mesa, né, em luta de boxe, luta MMA. Você tem muitas possibilidades, né? Então, essa atratividade, né, esse leque de possibilidades que você tem, acaba fazendo com que você, né, ache assim que é mais fácil de você conseguir um dinheirinho fácil, ali um dinheirinho extra, né? Poxa, eu sei que está jogando um time muito bom contra um time muito ruim. Poxa, eu vou pegar o dinheiro ali que era da minha compra do mês. Por quê? Porque é fácil. Eu tenho certeza que aquele time ali que é o líder do campeonato vai ganhar. Eu vou triplicar, vou quadruplicar esse dinheiro e, na verdade, vai Exatamente. se dar mal, né? E sem contar de que há algumas coisas ali que interferem no próprio resultado, né? Às vezes tu pensa, poxa, o time ali é muito bom. É impossível dele perder pro lanterna do campeonato. Então você vai lá e pega todo o seu dinheiro e aposta. Aí quando você vai ver, o jogo está quase para começar. Aí você vai ver, o time está com um time reserva, né? Vários desfalques, né? Não precisa mais de pontuação para o campeonato. Então, vamos dizer assim, está jogando sem muita importância aquele jogo. E isso acaba influenciando, logicamente, no resultado, né? E aí, todo aquele dinheiro que você achava, poxa, eu achei que estava pagando bem, eu ia ganhar 50% do valor que eu apostei, né? Eu achava que a odd, né, que é como é dito ali, né, o retorno, estava tão boa que eu fui lá e apostei todo o dinheiro do meu aluguel, achando que eu ia ganhar ali metade dele de volta, né? Uma odd de 1,5, por exemplo, você ganha ali 50% de lucro dentro do que você apostou, né? Mas claro, para dar uma odd de 1,5, não vão estar fazendo isso à toa. Tá? Esteja ciente de que todas essas casas de apostas, eles já fizeram todas as estatísticas ali para estar dando aquela odd para você. E se ela está dando uma odd muito boa, né, você pode ter certeza que não é fácil de ganhar como você está pensando. Então, pense bem, né? Sempre que você for pensar em fazer uma aposta, pense bem ali no que você está fazendo, né, para não fazer uma aposta prejudicial, como a gente viu. Então, outra estatística importante que temos aí, olha aí, ó. 1/3 das pessoas que apostam, Thiago, são das classes C, D e E. Ou seja, são das classes menos favoráveis, né? Das classes mais pobres, vamos dizer assim. Mas, professor Mário, eu vejo aqueles influencers que são ricos apostando 1.000 e ganhando. Não vai cair nesse conto não, porque a pessoa é paga para isso, né? Esses influencers que de repente mostram lá que mora numa mansão, um carro 0 do ano, um carro importado... Tudo isso é papo, pessoal. Tudo isso é alugado, ou tem alguém por trás dele que paga para que ele mostre que é fácil, né, essa vida. E aí, de repente, outra coisa que eu li um dia desse, Thiago, foi que as pessoas das classes C, D e E, elas estão apostando o dinheiro que recebem do Bolsa Família nessas bets, né, nessas casas de apostas, para, de repente, tentar um retorno e aumentar esse dinheiro. E aí, quando se dão mal, vai sobreviver como? Exatamente, Então e é por complicado. isso que na regulamentação, né,
os CPFs ali que são cadastrados nas Bolsa Famílias, né, na Bolsa Família, eles são proibidos de serem, né, utilizados ali para abertura de contas nas bets. Sim. Tá bom? Com a regulamentação a gente consegue aí ter um controle maior de quem se cadastra nessas bets para fazer essas apostas online. E quem tem o CPF cadastrado no Bolsa Família, né, não pode abrir cadastro, né, nessas casas de apostas que agora são regulamentadas aqui no Brasil. Próximo ponto agora, pessoal, olha só. Nós temos aqui também, o que acontece aqui, 1/3 das pessoas... O que, Thiago? 1/3 dos jogadores são endividados. Olha só, então quer dizer que a grande maioria, gente, não vai ganhar. Aqueles que ganham um dinheirinho com aposta, vamos dizer assim, é um número bem irrisório em relação ao todo, né? Então, é como se fosse uma porcentagem bem pequena em relação ao total de 100%, tá? Então, muito cuidado, não vão, de repente, se empolgar com o que vocês veem pela internet ou pela televisão, né? Que você vê aí gente importante, gente que tem nome, né, dentro da televisão, por exemplo, te influenciando, te induzindo a jogar numa bet, porque de repente ele é pago para isso, né, Thiago? E outra coisa também, não é porque apenas 1/3 desses jogadores são endividados que não significa que 2/3 estão se dando bem, tá? Apenas significa que 2/3 estão ali, podem não estar ganhando nem perdendo nada, tá? Mas que em 1 ou 2 jogos a mais ali pode estar entrando os endividados também. Tá Agora, bom? a mais importante de todas, olha só, nós temos aí quase 24 bilhões de reais de dinheiro perdido para jogos, casas de aposta, Thiago. Isso é importante a gente perceber o seguinte, pessoal, não é aquele dinheiro que de repente você ganhou e está ali parado, não. São 24 bilhões de reais perdidos. 24 bilhões de reais que agora estão com os donos das casas de aposta, tá? E isso inclui justamente as pessoas, como a gente mostrou aqui, das classes C, D e E, as pessoas que estão totalmente endividadas, que de repente não têm aquela expectativa de como vai conseguir se reerguer novamente. Então você verifica o quão prejudicial é isso, né, Thiago? Porque esses quase 24 bilhões estão saindo do bolso de alguém. Com certeza. Né? E como a gente viu, né, as classes que mais apostam, no caso, é a classe C, D e E. Ou seja, são classes baixas e ainda estão perdendo o que não tem. Né? Agora, então, Thiago, como é que de repente, né, qual é a dificuldade, por exemplo, de a gente conseguir montar ou formar o espaço amostral de uma aposta online? Vamos lá. A gente vai ter que verificar muito, né, qual é o tipo de jogo, né, para saber. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos imaginar aqui futebol, que seja um esporte, que é o esporte mais comum. Você tem várias formas de aposta. Você pode apostar no resultado final, quem vai ganhar? E aí? Time A, time B, né? Time A, time B ou empate. Então aí nós temos o que no espaço amostral? 3 possibilidades. Mas assim como você pode apostar no número de gols, o time A vai fazer só 1 gol, o time B vai fazer 2 gols, né? Ambos marcam, que é o que a gente também vê muito aí nas apostas, né? Então, imaginem que tem também espaços amostrais que a gente não consegue calcular. Por exemplo, olha só, vamos supor que de repente a gente aqui vai participar de um jogo, né? E aí aposta que o Thiago ele vai conseguir dar 3 chutes em gol. Mas é um espaço amostral que não é certo. Por quê? Porque de repente ele pode estar tão bem marcado que ele não vai conseguir chutar nenhuma bola em gol. Ou de repente também pode ser que no início do jogo ele se machuque e saia do jogo. E aí, logicamente, machucado fora do jogo não tem como chutar a bola em gol, não é? Então você vê que aí foi para o espaço, né? Foi realmente para o espaço, esse espaço amostral, não é, Thiago? Com certeza, né? Então, sempre que a gente fala assim de espaço amostral de uma aposta online, nós temos várias variáveis aí que podem influenciar, né? E modificar aí o nosso espaço amostral, fazendo com que ele seja, inclusive, um espaço amostral infinito. Ou seja, com muitas possibilidades, com dependendo certeza. do que você Agora, quer apostar. diferente, por exemplo, né, do espaço amostral em jogos lotéricos, onde a gente tem, por exemplo, Mega Sena, Quina, Loteria Esportiva, entre outras. Por quê? Porque a gente sabe, né, o espaço amostral. A gente sabe, por exemplo, que na Mega Sena vai de 1 a 60, não é isso? Com certeza. A gente sabe que na Loto Fácil vai de 1 a 15, né? Então, o espaço amostral está definido.
Então, estando definido o espaço amostral, a gente consegue calcular a probabilidade de acerto em uma aposta, seja Mega Sena, seja Loto Fácil ou alguma outra qualquer, não é, Thiago? Exatamente, né? As chances são mais fáceis? Não. Nós não estamos falando aqui, né, que jogos na lotérica é mais fácil de você acertar. Não. Inclusive, são muito difíceis de você acertar. Muito mais difícil, com né? certeza. Então, tem chances aí da Mega Sena que é mais de 3 bilhões de possibilidade. E aí, é fácil de você acertar? Não. Ok? Porém, você tem como calcular uma probabilidade. Por quê? Porque eles possuem espaço amostral, né? Você tem como calcular ali um número de possibilidades de resultados. Ok? Então é isso, pessoal, né? A gente vai aqui finalizando nossa aula, onde a gente mostrou para vocês aqui um pouco sobre espaço amostral, evento e que probabilidade e como ela é aplicada ou como ela é mostrada em jogos de apostas e loterias também, tá? Queremos aqui agradecer a sua atenção, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.